Você que está aí na internet, você que está aqui na igreja presencial, abra o seu coração, porque eu sei que hoje tem pão fresco, hoje tem maná, e Deus vai falar conosco, amém? Vamos receber com alegria o servo do Senhor. Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco, fique à vontade. Shalom, família. Já aprendi essa saudação vendo pela internet, os cultos e estando aqui presencialmente. Particularmente a minha grande motivação é de alguma maneira poder servir a Jesus e poder servir a igreja do Senhor Jesus. Vocês são de parabéns porque são uma igreja abençoada pela liderança, por cada membro, pelos ministérios. E ontem foram muito guerreiros, né? Umas 7 horas quase, né? A gente esteve junto aqui e o povo, né, persistindo. Eu digo glória a Deus. Isso significa que é um solo fértil, né? Essa palavra eu gostaria de compartilhar hoje. E confesso com vocês até que pelo perfil da igreja, talvez não seja nem para quem está aqui, mas como tem uma família grande pela internet e como a palavra de Deus, né, age de uma maneira que a gente não imagina, eu creio que ele vai falar com o coração de alguma pessoa, no sentido de nos desafiar para a gente cumprir o propósito de Deus. Quero agradecer a equipe aí da mídia, né? Produziu um negócio bonito, estão fazendo milagre até com a minha foto. Estou até parecendo mais ou menos simpático ali, né? O tema que a gente vai tratar hoje é Chega, Menino. Quantos já tiveram em algum ambiente que aquela criancinha mimada está agindo com malcriação? Obrigado por me ajudar. É uma realidade que a gente vê muito. E não sei você, mas às vezes não te dá vontade de dizer assim: ei, chega, menino, para com isso, se comporta, toma um rumo, muda essa tua maneira de ser. E olha que texto que a gente vai ler para começar, porque nós vamos ver vários textos, e a minha oração é que seja uma palavra que nos ensine por um lado, mas também para quem necessitar, que possa ser uma palavra de exortação, porque o nosso Deus fala com a gente. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Gente, nós vivemos num ciclo de vida. Eu me lembro bastante de um pastor, lá do nosso pastor, lá em Belém, a primeira igreja que eu tive mais atuando. Ele, toda vez que ele ia apresentar uma criancinha, ele já era um senhor de bem idade. Naquela época ele continua vivo, mais de 90 anos já tem hoje. E ele pegava a criança para apresentar, a criança chorando, e ele dizia numa voz muito característica dele: quando eu tinha essa idade, todo mundo me queria no colo, mas agora ninguém me quer mais. E quando um bebê é pequeno, a gente ri de tudo do bebê, é ou não é verdade? O bebê faz xixi em você, olha que diversão. Mas chega um momento que esse bebê vai crescer, ele vai entrar num ciclo. E as coisas que eram graciosas para um bebê, elas não são nem um pouco graciosas para alguém adulto, porque essa pessoa entrou no ciclo da vida. Depois da queda da humanidade por causa do pecado, se estabeleceu a morte no mundo. A morte é fruto do ministério de Satanás. Ele entrou na serpente, não entrou pela porta, e através disso ele gerou um resultado espiritual que se chama morte. Mas graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe vida. Ele é o pastor, entrou pela porta das ovelhas, veio, pagou o sacrifício. A gente conhece a mensagem do Evangelho. Mas por causa da morte, as coisas começaram a ter um ciclo diferente do ciclo original de Deus. E nós vamos ver isso em diversos sentidos. Algumas coisas até nos ensinam. Quando a gente pensa na natureza, lembra das estações, como é que é aquela estação bem marcada? Lá em Belém a gente não tem isso, a gente tem 2 estações basicamente. Uma que chove todo dia e outra que chove o dia todo. Então a gente não sabe muito essa diferença, né, de verão, mas olha como é que é o ciclo das coisas. Você tem a primavera, nascimento, o verão, né, aquela consolidação, e aí a gente já vai o ciclo declinando um pouco para o outono, até chegar ao ponto do inverno. Um fim daquele nascimento, daquele momento de vida. Se a gente olha a história da humanidade, nós vamos ver ascensões e quedas de impérios impressionantes. Impérios que dominaram quase todo o mundo que existia.
mas chegou um momento que esses impérios caíram. Na área de empresarial, estou lendo um livro sobre finanças, e ele conta a história de empresas que tinham um faturamento, um lucro absurdo, eram super conhecidas em países como os Estados Unidos, que é um país notadamente capitalista, só que chegou uma hora, o mundo foi mudando, as circunstâncias foram mudando, a gestão da empresa não agiu como deveria, e essas empresas virtualmente sumiram ou ficaram bem pequenas, tiveram um ápice e depois uma queda, um declínio. No marketing, né, pastor André, os produtos têm um ciclo também. Um produto é lançado, depois ele cresce, se expande, ele fica maduro e depois ele entra num declínio. Isso é um ciclo que também é presente dentro da produção e como o marketing trabalha isso. E na nossa vida também, gente, nós temos um ciclo por causa do pecado. Nós começamos, a gente nasce, cresce, chega numa maturidade, mas chega um momento que não tem como impedir da gente terminar, da nossa vida terminar aqui. E como a nossa vida, que o nosso tempo aqui é exíguo, ele não é eterno, ele não é indefinido, nós temos que ser muito criteriosos como a gente vive aqui. Para a gente, para a nossa família, para a nossa sociedade, para a nossa igreja e principalmente para Deus. E a gente vai ver algumas coisas, inclusive na Bíblia, de como a gente deve levar isso a sério. Tem um texto que fala lá em Lucas 2:52, deixa bem claro como o próprio Jesus, ele teve esse ciclo. O que aconteceu com Jesus? Ele cresceu em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. E nós vamos ver que esse ciclo, pode ir avançando, no próximo slide, nas nossas vidas a gente tem 3 ciclos que a gente precisa considerar e a gente vai falar sobre isso hoje. Primeiro ciclo é o ciclo físico do nosso corpo. Jesus crescia em sabedoria. Pode colocar mais um. Isso é meio óbvio, então não vou nem passar muito mais tempo. Moisés, quando escreve o Salmo 90, ele fala, olha, a nossa vida tem um momento que ascende, os nossos dias vão crescendo, mas quando chega numa certa idade, ele estabelece lá 70 anos ou 80, isso era naquela época. Hoje, se tiver alguém de 80 aqui, eu sei que você está fitness, você está abençoado, cheio de ânimo, né? Mas ele dizia que chega um momento que o corpo começa a sentir. Será que eu estou chegando nessa fase em que o melhor deles é canseiro, enfado? Está repreendido. Vou me esforçar um pouquinho mais. Mas é o ciclo. Tem uma hora que a gente entra na curva descendente. E essa curva termina na nossa despedida desse corpo físico. E Hebreus, o escritor de Hebreus é muito claro. Ele diz, olha, aos homens está ordenado morrerem só uma vez. Vai chegar um momento que a gente vai chegar na hora de deixar. Esse é o ciclo por causa do pecado. E aqui a palavra nos diz, não existe uma reencarnação, não existe outra chance, a gente tem que ter muito critério de como a gente vive a nossa vida aqui nesse mundo. Mas não é só físico, nós temos um ciclo de vida mental. Olha o que diz Paulo lá, quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino, ele pensava como menino. Mas ele diz, eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Olha como é o processo de desenvolvimento mental. Quando a gente é criança, a gente às vezes merece ouvir aquela frase, já chega menino, te comporta. O escritor de Provérbios, olha o que ele diz, que existe uma tolice na criança. Porque a mente dela é de criança. Às vezes mimada, fica pior ainda. Ela só pensa em si. É engraçado que a criança não tem filtro, né? Ela fala a coisa do jeito que ela vem. Eu me lembro de um amigo lá de Belém, que uma vez uma visita foi na casa dele, ele tinha uma filhinha dos 3 anos. Quando a criança já começa a ficar esperta, já começa a falar as coisas, né? E ela era muito lindinha. Essa visita pegou assim, abraçou ela e falou, mas que menina linda! Aí a menininha falou assim, nossa, virou para o pai e disse, nossa pai, mas que mulher está com uma boca muito fedida. Aí você imagina constantemente, aí o pai, não minha filha, não é não, é assim pai, está muito fedida. A criança não consegue processar as coisas, ela tem, nesse caso até foi engraçado, mas você vê às vezes a criança é até inconveniente, porque ela não consegue entender o contexto no qual ela está, ela ainda não passou pelas fases de uma maturidade mental, para se comportar, para agir da maneira correta. E a Bíblia dá até essa recomendação, que hoje está um pouco fora de moda e proibida, né? A vara e a disciplina dão sabedoria, faz a pessoa amadurecer. Deus nos ama, por isso Deus nos castiga às vezes, para a gente amadurecer.
Mas diz, uma criança que é entregue a si mesmo, que não é corrigida, que não é orientada no rumo da maturidade, ela envergonha a sua mãe. E não diz o pai, porque o pai às vezes é mais exigente, né? A mãe é que ela representa mais o carinho. Para envergonhar a mãe é porque a criança aprontou muito. Existe um momento mentalmente em que a gente fala como menino. E no português está escrito aí, eu sentia como menino, algumas versões, e eu pensava como menino. Essas duas palavras no grego, elas são aqui assim meio que semelhantes. A primeira que foi traduzida para sentir é proneo, quer dizer entender, perceber. É como eu vejo, como é que eu analiso o mundo, como é que eu me posiciono. E a palavra aqui é traduzida para pensava, é a palavra logizomai, já nos chama para lógica. É como eu processo as coisas. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, existe o ser humano, dependendo do momento mental dele, ele entende as coisas de uma maneira, e por causa desse entendimento, ele processa de uma maneira. A criança, por ela não ter a experiência, às vezes ela acha que ela exagera nas coisas, ela vê o mundo como que de uma maneira um pouco distorcida, e por causa disso ela reage de uma certa maneira, vive chorando, porque o choro é a reação às vezes de um medo que não existe. Então primeiro ela percebe as coisas de uma maneira, e por perceber como criança, ela age, ela processa e lida com a realidade de uma maneira. Mas só que quando o tempo passa, a gente precisa começar a perceber o mundo de uma outra maneira, e porque percebe o mundo de uma maneira madura, nós vamos nos posicionar de uma maneira também madura. E além do ciclo físico e do ciclo mental, nós temos também um ciclo espiritual. Existem alguns textos muito interessantes. Paulo, olha como ele coloca isso claramente, lá em 2 Coríntios. Ele diz, olha gente, mesmo que o nosso homem exterior, que é o físico, se corrompa, entre na decadência, ele nos revela algo. O nosso interior se renova de dia em dia. Existe uma possibilidade de quebrar esse ciclo de declínio que a gente vê presente, principalmente no ciclo físico. O escritor de Provérbios lá atrás, ele fala algo nesse sentido, ele diz, olha, o justo, aquele que ama a Deus, aquele que tem uma aliança, uma experiência com Deus, o caminho dele é que nem a luz da aurora. Você já viu o dia amanhecer? Aquele frestinha com o sol começar a brilhar, e daqui a pouco você não consegue mais enxergar, porque a luz é muito grande. Porque na nossa vida espiritual, Deus tem um propósito de crescimento contínuo, de desenvolvimento cada vez maior, de melhoria que continua acontecendo a todo tempo, de avanço, como é a luz da aurora. Quando você vê Paulo escrevendo sobre essa realidade também, você vê ele colocando que a gente tem uma meta para chegar. Esse crescimento ele tem um alvo, esse crescimento tem um local onde eu preciso chegar. E ele diz que a gente tem que crescer espiritualmente do tamanho de Cristo. E aí eu não sei você, mas quando eu olho para o meu tamanho espiritual, comparado para a realidade de Jesus, eu estou devendo muito. Está muito longe. E o que isso me ensina também? Eu não sei quantos de vocês já chegaram nessa estatura de Cristo aqui, do tamanho perfeito de Jesus. Mas se a gente não chegou, significa que a gente tem coisa para crescer pela frente, concorda comigo? Nós nunca podemos ser crentes acomodados, a não ser que você já chegou no nível de Jesus, e eu duvido muito que exista alguém com esse nível de Jesus na nossa terra. 3 ciclos diferentes, mas só que esses ciclos, particularmente quando a gente vai olhar para o ciclo espiritual, para a vida espiritual, a gente percebe que dentro da vida espiritual a gente também passa por algumas etapas distintas. E eu vou chamar isso de idades espirituais. Você sabia que existem idades espirituais para quem recebe ao Senhor Jesus, para quem tem a experiência com Jesus? Isso aqui nós não estamos falando de todo mundo, porque nós estamos falando de pessoas que tiveram encontro com Jesus, que entenderam que o Evangelho é Deus nos amou, mas que nós somos pecadores, e que esse pecado nos separa de Deus, e para eu poder voltar e ter comunhão com Deus, eu preciso me arrepender desse pecado e acreditar que o castigo que eu merecia pelos meus erros foi
castigado em Jesus quando ele morreu ali na cruz. E eu digo, Deus, eu acredito que tu me amas. Eu acredito que eu não preciso mais sofrer esse castigo do meu pecado, porque Jesus pagou isso por mim. Essa é a beleza do Evangelho. Nós recebemos a graça, né, que foi falado ontem um pouquinho. Deus nos ama tanto que ele fez de tudo para nos aproximar. E castigou o próprio Filho para nós não sermos castigados. E quem tem essa experiência, nasce de novo. Não é um nascimento físico, não é exatamente nesse momento um nascimento mental, mas é um nascimento espiritual. No nosso espírito é colocada uma semente incorruptível, que é a semente do próprio Senhor Jesus dentro de nós. E ela precisa crescer. E olha que interessante, nesse processo de crescimento nós temos idades espirituais. A primeira idade espiritual que a Bíblia nos apresenta é a do menino. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, o final do 2º capítulo e o começo do 3º, ele está preparando o terreno para apresentar a realidade das idades espirituais e particularmente dar um puxão de orelha na turma de Corinto. Olha o que ele fala, por exemplo, no comecinho do capítulo 3. Ele diz, olha, eu não pude falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. A primeira idade espiritual, ela entra nessa linha da criança em Cristo. Ele diz, eu não dei o alimento sólido porque vocês não estavam preparados. Quem é mãe aqui sabe muito bem, né, que não dá para dar qualquer comida para o bebê. Você tem que começar dando aquela coisa mais leve. E olha o que o escritor de Hebreus diz, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Existe uma idade inicial de criança, de menino. O apóstolo João também, outra pessoa que entendia da idade espiritual, ele apresenta um texto bem claro. Ele fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. O menino espiritual, a criança espiritual, ele teve uma experiência com Jesus. Ele nasceu de novo. Mas ele não entra em comida sólida, ele não está preparado para fazer certas coisas, porque ele ainda tem uma inexperiência, ele ainda não passou por um processo de desenvolvimento na área espiritual. Essa é a única idade que a gente tem? Não, nós temos outras idades. E só para complementar, Paulo, quando ele fala sobre isso, né, lá em Gálatas, ele diz no capítulo 4, verso 19, ele fala assim, vocês, filhinhos, eu estou sofrendo dor de parto por vocês, para que Cristo seja formado em vocês. Em outras palavras, a dor de parto é lógico, quando a gente gera, né, quando uma mulher gera a criança, mas como aqueles Gálatas que tinham tido uma experiência com Jesus, ainda estava numa fase muito infantil, é como se ele dissesse, eu continuo orando, ministrando, servindo vocês, para vocês conseguirem sair desse momento da infância, e Cristo ser formado em vocês, começar a deixar a idade espiritual de menino, e partir para a próxima idade espiritual. A próxima idade espiritual, segundo o apóstolo João, é a idade dos jovens. Olha o que o João escreve, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Eu sei, eu venho numa igreja pentecostal, onde quase todo congresso de jovens era pregado esse tema, né? O pessoal old school sabe do que eu estou falando, né? E vinha jovens, eu vos escrevi porque vocês são os fortes. Mas a verdade, gente, é que João não está escrevendo isso aqui para jovens na idade física, gente aí de 17, sei lá, até, né, sei lá, 30 e pouco, seja qual for a classificação. Ele está escrevendo para jovens na idade espiritual. Primeiro eram meninos, conheciam o Pai. Depois você vai lá em 1 João e você vai ver justamente essa etapa, essa escadinha, como que na cronologia espiritual que ele usa. Você vai ver claramente como ele vai segmentando. Primeiro meninos, que ele chama de filhinhos, depois, olha, jovens. O jovem, ele já teve uma experiência com Deus. Ele já não é aquele que se alimenta do leite, a coisa muito básica. Ele começou a ter uma experiência, inclusive, de vitória sobre as coisas das trevas. João repete, olha o que ele diz, quando mais adiante, no mesmo capítulo. A palavra de Deus permanece em vós.
O fato dessa pessoa começar a entender a Bíblia, ler a Bíblia, começou a levar ela para um novo nível na cronologia de crescimento espiritual. Já não é mais um menino que precisa do leitinho, daquela coisa pequena, ele já é um jovem que entrou num outro nível. E quando a gente vai avançar um pouquinho mais, a gente vai chegar no terceiro nível da idade espiritual, que é justamente a questão de ser um adulto espiritual. E João escreve, olha, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Na ordem do capítulo, começa com filhinhos, jovens e pais. Pais é uma maneira de dizer que alguém é adulto espiritual. Em Paulo, na mesma linha, ele diz, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus começou a fazer efeito. Desde o comecinho ele pegou o leite, depois se tornou um jovem, começou a assimilar, e agora ele é um adulto espiritual. A palavra já mudou ele começou a andar alinhado com Cristo, e justamente no final do capítulo 2, ele faz um brado que a gente às vezes usa de forma indevida. Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Quem são os nós que têm a mente de Cristo? São os meninos? Não, nem são os jovens. São aqueles que já atingiram a maturidade espiritual, e nesse caso ele está chamando do homem espiritual, ele julga todas as coisas, porque a palavra operou de tal maneira nele, que a maneira dele pensar está alinhada com a palavra, a maneira dele falar está alinhado com a palavra, a maneira dele agir está alinhado com a palavra, ao ponto que esse homem tão abençoado, Paulo, ele dizia, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma maturidade espiritual. Olha nessa mesma linha o que o escritor de Hebreus diz, o alimento sólido é para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente que teve a prática, que teve a experiência, que teve uma vivência, que o tempo passou e chegou ao ponto de discernir, a cabeça deles entendem muito bem isso. É interessante que em alguns momentos, no próprio Novo Testamento, os pais da igreja, ali, os apóstolos, eles chamam a liderança das igrejas locais de anciãos. Você já percebeu isso? Não é exatamente que aquela pessoa, né, era velhinho, ali estava com a bengala, mas eram adultos espirituais, era gente que já tinha essa condição, pela experiência, por lidar com a palavra, por ter sido transformada por ela, de ter uma maturidade, saber julgar, saber avaliar, saber aconselhar, saber dirigir, e é por isso que a liderança de uma igreja tem que ser madura, não só exatamente, mentalmente também, mas espiritualmente. Por isso que a recomendação apostólica é, não seja neófito, não seja novinho, não seja menino espiritual, nem às vezes jovem espiritual, mas que tenha essa característica de uma maturidade. E tem uma imagem que me chama a atenção e que na verdade para mim resume o sentido da maturidade. A maturidade espiritual, ela está ligada, é diretamente proporcional ao nível de crucificação do velho homem. Quanto mais maduro eu sou, significa que mais o meu velho homem está crucificado. Quanto mais maduro espiritual eu sou, mais eu estou disposto a abrir mão da minha natureza humana, carnal, infantil, birrenta, mimada, egoísta e todas essas coisas. E a gente decide então estar crucificado na cruz para que Jesus possa viver através da gente. Faz sentido isso aí, gente? Quando eu vejo essas coisas que a gente viu até agora, eu chego a entender algumas verdades. A primeira, gente, nós não podemos impedir o ciclo físico da nossa vida. Eu sei que hoje é muito comum, todo mundo quer fazer cirurgia plástica, botox, que mais, né? A gente quer dar uma recalchutada no físico, é ou não é verdade? Poucos assumiram, né? Mas todo mundo aí de alguma maneira, a gente faz exercício porque quer que o nosso físico esteja bem, e é bom, a nossa saúde, essas coisas todas, a gente se cuida, graças a Deus por isso. Eu recomendo sua alimentação ser boa, sua atividade, cuidar do corpo, mas nós não vamos impedir o passar do tempo.
Imagina quando você chegar na minha idade, você vai sentir que a coisa não é fácil. Nós não vamos conseguir impedir esse ciclo, mas uma coisa a gente tem mais do que a possibilidade, nós temos a obrigação de buscar uma maturidade mental e espiritual. E a verdade, gente, é que o mundo que a gente vive hoje, ele está cheio de gente que é adulto fisicamente, mas quando a gente pensa na parte mental e espiritual, não passam de meninos sem a menor maturidade. Você concorda comigo? Eu sei que, como eu digo no começo, não é uma realidade exatamente daqui, mas quando a gente passa para andar, a gente vê claramente gente com idade, gente que tem cães, né? Cabelo branco, mas a atitude, a fala, o comportamento, os frutos é de menino que está chorando, com mimo, sendo birrento e gritando, esperneando por falta de uma criação apropriada. A gente vê em todas as dimensões, inclusive na igreja do Senhor. Que dificuldade é isso? E vou ainda mais. Se você anda por aí, se você vê as histórias, se você ouve os testemunhos, você vai ver que esses meninos não desenvolvidos na área mental, nem na área espiritual, às vezes estão em posição de liderança. E imagina uma casa onde é a criança que coordena as coisas. Não, eu só vou comer, sei lá, chocolate, só vou comer isso, eu quero esse presente, eu quero esse brinquedo. Eu me lembro quando eu era criança, tudo que eu via eu queria. E aí você imagina se os meus pais fossem comprar tudo, eu ia levar minha família à bancarrota, à falência. Pense quando um menino está no controle das coisas. Tem falência, tem problema, tem o que o pastor André mencionou, tem dívida. Por quê? Por causa da falta de estrutura. Tem briga, tem confusão. Meninos não têm que estar numa posição de liderança. E a igreja, gente, então, nós temos que entender, ela tem que ser o lugar onde as vidas vão amadurecer de uma forma saudável. Porque a palavra de Deus vai estar sendo liberada e o Espírito Santo vai estar operando essa maturidade na vida de cada um. Olha só, gente, a igreja precisa sempre ter choro e xixi de bebê. Porque a igreja é o local onde as pessoas vêm nascer espiritualmente. Você concorda comigo? Gente, se a nossa igreja também só é de adulto maduro, tem algo errado. Alguns países da Europa estão entrando num declínio até populacional. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo filho. Não está tendo choro, não está tendo xixi. E o choro fala de vida e o xixi fala dos problemas que a gente precisa enfrentar quando a gente tem pela frente uma criança. Eu não sou pai, mas eu faço de conta que eu entendo bem do assunto e estou falando para vocês aqui. Mas não é verdade, gente? A igreja precisa, a igreja não pode deixar de ter choro e xixi dos bebês espirituais que vêm, né? Eu acho que se eu tiver baseado numa igreja como pastor, eu gostaria muito que todo mundo fosse maduro, né? Ali metade do pessoal já estava nos 5 ministérios fundamentais, a outra metade estava cada um com seu ministério. Mas se fosse só isso, cadê as vidas que estão vindo novas para cá, né? A gente tem que ter as crianças, os bebês, mas nós temos que ter os adultos para ensinar esses bebês o rumo da maturidade pela palavra de Deus. E isso é uma necessidade muito grande. Mas, infelizmente, tantas igrejas por aí não têm passado de uma creche religiosa. Onde entra os menininhos, bebezinho, espiritual, né? O pai deixa lá e o tio tem que tomar conta. O tio tem que entreter, né? Tem que fazer uma brincadeirinha, quando dá hora vai embora. E aquela criancinha... Será que é isso que Deus quer como igreja? Uma creche para deixar as crianças passar um tempinho. Eu fui lá, foi tão divertido. Teve uma musiquinha que tocaram para mim. Depois foi um tio lá para o púlpito falar uma coisinha engraçada. Deus não quer uma creche. Ele quer esse lugar de família onde as pessoas maduras vão receber os bebês vão nascer e eles vão ser ensinados como crescer, deixar de ser um menino, virar um jovem, depois de um jovem, passar ao nível de adulto e poder novamente ajudar outros e assim por diante. E sabe, eu creio que nos nossos dias Deus quer nos dizer uma coisa, Ele quer bradar essa frase que é o tema dessa mensagem, é chegar em muitos lugares e dizer, já chega menino, chega disso.
já não é mais hora de estar aí. Sabe por quê? Porque um menino nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso só é experimentado quem começa a transformar a sua mente, deixar de entender o mundo como um menino e deixar de reagir, processar e atuar como um menino nesses momentos de decisão. E o referencial que nos faz maduros, gente, é a palavra de Deus, é o que está escrito, é a orientação que está registrada na Bíblia. Nós não vamos deixar de ser meninos se a gente não conhecer e buscar praticar a palavra do Senhor. Meu amado, minha amada, que boa é a palavra do Senhor para nós. Eu espero que você tenha assimilado essa mensagem, que na verdade vai continuar no próximo vídeo. Então se inscreva no canal e se prepare para aprender mais a respeito de como uma pessoa madura espiritualmente age, o que nós devemos fazer para chegar nessa maturidade. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa tua palavra, que o Senhor nos ajude a avançar rumo à maturidade espiritual, que nós possamos dar um basta naquilo que não vem de ti e que nós possamos realmente cumprir a tua vontade, amadurecendo, deixar de ser meninos e passarmos a ser jovens e adultos espirituais, porque assim nós vamos glorificar o teu nome e nós vamos, Senhor, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa cada pessoa que ouviu essa mensagem, guarda essa semente no coração dela e que ela possa frutificar, brotar e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Que Deus te abençoe e fique atento, aguarde. Daqui a alguns dias nós vamos postar a continuação dessa mensagem. Eu sei que Deus vai falar para o teu coração. Que Deus te abençoe.